Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para, como eu falei domingo passado, para celebrar mais um momento do nosso discipulado, do nosso crescimento, da nossa caminhada, aprendendo com o Senhor Jesus, aprendendo com tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar, com tudo aquilo que Ele tem de bom para as nossas vidas. Hoje é um culto especial porque vamos celebrar também a ceia, e na meditação de hoje, na reflexão de hoje, eu gostaria de pedir que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Provérbios, no capítulo 1, É um texto que eu gosto bastante e hoje ele já foi inclusive estudado, nós fizemos um estudo grande, ou pelo menos começamos, antes da pandemia, a fazer um estudo sobre Provérbios, sobre o livro de Provérbios, e eu já tinha falado um pouquinho de Provérbios. E hoje eu quero voltar num assunto que me parece bastante pertinente e eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos ler Provérbios 1, do verso 29 até o verso 33, e que ele nos traga, que a reflexão nesse texto nos traga então discernimento, nos traga o que o texto propõe, que é sabedoria, tá bom? Então diz assim a partir do verso 29: visto que desprezam o conhecimento e recusam o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Amém? Eu vou ler de novo o último verso, prestem atenção. Antes eu quero dizer o seguinte: é importante a gente saber quem é que está falando aqui, tá bom? Então, quem é que está falando aqui? Quem está falando aqui é um livro poético, então cabe aqui a licença poética. Quem está aqui falando esse texto que vocês acabaram de ler, quem é? Vocês sabem? Alguém sabe? Quem está falando nesse texto é a sabedoria. É a sabedoria que está fazendo um discurso, tá bom? E lá no verso 33, a sabedoria, vai dizer assim: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então veja, a sabedoria nos instruindo, a sabedoria lançando para nós um desafio, Então vamos entender o seguinte: o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, um homem sábio, um homem que pediu a Deus, quando Deus disse para ele: me peça o que você quiser que eu te darei, Em vez dele pedir uma Lamborghini, uma Ferrari, em vez dele pedir uma ilha paradisíaca, o que ele pediu? Ele pediu sabedoria. Ele falou: Deus, eu quero sabedoria. E o próprio Deus ficou muito encantado com ele. Ele falou: nossa, esse cara é bom, esse cara é um cara inteligente, Porque ele pede a Deus o que é mais importante para o viver, que é sabedoria. E esse texto aqui, a gente, apesar dos versículos anteriores falarem de maneira muito pesada, que é o que vocês leram no 29, no 30
no 31 e no 32, advertências muito pesadas, eu quero me fixar com vocês no último versículo, porque a gente precisa entender o que está sendo colocado aqui. Então, o último versículo, como nós falamos, ele diz: mas quem ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então, a primeira coisa que o texto nos faz pensar é o seguinte: é que o conhecimento e essa tal de sabedoria, na verdade, é um amoroso presente de Deus para as nossas vidas. Não é uma maldição, é um presente. Vejam vocês, é um presente na medida de que quem recebe, quem acolhe a sabedoria, diz o verso 33, quem acolhe a sabedoria, quem é humilde diante da sabedoria, quem não é rebelde diante da sabedoria, vai viver como? Vai viver em segurança, vai viver com tranquilidade, vai ser uma pessoa que não precisará temer mal algum. A sabedoria, então, nós podemos vê-la aqui como um pai amoroso que diz: olha, eu tenho isso aqui para vocês, e isso aqui vai fazer com que vocês vivam vidas satisfatórias. Este presente vai fazer com que vocês possam viver vidas felizes. Então nós podemos dizer que a finalidade da sabedoria, qual é? É nos fazer viver vidas felizes, cheias de grandes realizações e também uma vida cheia de paz. É isso que o texto está dizendo. Então a sabedoria, dentro do contexto que a gente está lendo aqui, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da sabedoria? É tornar a vida de cada um de nós aqui hoje uma vida mais feliz, uma vida mais plena, uma vida mais satisfatória, uma vida prazerosa, uma vida com sentido, uma vida com propósito, uma vida que nos dê prazer. Mas quem é que vai nos dar isso? É a sabedoria. Quem é que pode, segundo o texto que nós estamos lendo, quem é que pode desfrutar desses benefícios que eu citei, né? Quem é que pode desfrutar de uma vida mais feliz, de uma vida mais cheia de realizações, de uma vida com mais sentido, de uma vida vivida com tranquilidade e paz? Quem é que pode desfrutar disso? O texto vai apontar para a gente que qualquer pessoa pode ter acesso a essa vida mais feliz e satisfatória. Vejam vocês que o texto que nós estamos estudando, ele não traz em si, né, se você analisar o texto, ele não traz em si, por exemplo, um apontamento religioso. Ele não está dizendo, ó, essa religião é melhor que aquela, ou essa religião é certa e essa é errada. O texto está falando de basicamente duas coisas aqui: sabedoria, que é acessível a todo e qualquer ser humano, né? E temor do Senhor. Então vejam que o contexto, ele não é, como eu sempre gosto de falar, né, que é um ponto da minha interpretação quando eu leio a Bíblia, que ele não é um texto religioso, mas um texto que trata da espiritualidade. Pessoas que querem desenvolver, né, a sua espiritualidade, viver uma espiritualidade, são pessoas que precisam se colocar, então, de acordo com o texto, humildemente diante de uma sabedoria que não é
a sabedoria própria. É, em última análise, uma cláusula condicional. Voltem comigo lá no verso 33. Olhem lá o comecinho, diz assim: mas quem quiser me ouvir. É condicional. Ou seja, você é obrigado a ouvir essa sabedoria? Não é. E aqui eu quero dizer uma coisa. Nós precisamos tomar bastante cuidado no tocante à sabedoria, porque muitas vezes, como está escrito na própria palavra, nós nos apegamos de maneira muito ferrenha, muito rígida, ao nosso próprio conhecimento. Há um conhecimento próprio que a gente chama incorretamente de sabedoria. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês: tomem cuidado quando vocês se colocam muito teimosamente em relação a algumas posições de vida, porque você pode não estar se agarrando a essa sabedoria que o texto fala, mas você pode estar se agarrando à sua teimosia. E gente, eu tenho tempo de estrada na fé, e eu poderia contar muitas histórias para vocês, de pessoas que eu particularmente, tive a oportunidade de conversar, de aconselhar, não de dar meus conselhos, os conselhos de Samuel, não, de eu aconselhar baseado na sabedoria da palavra de Deus, E pessoas que, ao ouvir dessa sabedoria, ao serem colocadas diante desses conselhos sábios da palavra, resistiram de todas as formas. Por quê? Porque elas tinham as opiniões delas, porque elas tinham os posicionamentos delas, porque elas tinham os seus valores muito bem definidos. E o que aconteceu com essas pessoas? Sofreram as consequências de se rebelarem contra essa sabedoria que é divina, essa sabedoria que é do alto, essa sabedoria que, diz a palavra, vem do Pai das luzes, do Pai dos esclarecimentos, do Pai que espanta toda a confusão e toda a escuridão. Essa sabedoria é divina, vem do alto, vem do Pai das luzes, Essa simbologia é muito bonita. Então é preciso haver em nós um querer. Primeiro, o querer deixar de lado a nossa opinião humana, falha, pobre, equivocada. Mas é preciso haver em nós também o querer a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria da qual trata o livro de Provérbios. Então são dois quereres. Eu primeiro preciso querer deixar de lado as minhas teimosias, as minhas obstinações, porque às vezes nós somos obstinados com algumas ideias. Você precisa até mesmo abrir mão, repensar, rever conceitos religiosos que você tem. Aliás, vocês estão numa igreja que faz isso, Vocês estão numa igreja que pensa a fé. Vocês estão numa igreja que confronta coisas ditas em nome da fé que estão erradas. Nós não temos nenhum receio de confrontar ideias erradas. Agora, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente diz assim: mas foi o pastor que falou, o pastor fulano falou.
bem, o pastor fulano falou, mas o que ele falou está correto? O que ele falou tem fundamentação bíblica adequada? Então, quando eu falo que a gente precisa de humildade, a gente precisa de humildade até para repensar a nossa própria fé. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A fé que eu tenho hoje, ela é completamente diferente da fé que eu tinha quando eu me converti há muitos anos atrás. Vou falar mais. Eu comecei muito cedo como líder de mocidade e como pastor de jovens. E escutem o que eu vou dizer para vocês. Hoje eu teria vergonha de algumas pregações que eu preguei quando eu comecei. Se eu pudesse voltar lá no tempo, eu apagaria algumas pregações que eu fiz. Porque quando olho para trás, eu penso, que coisa tosca, que pensamento mais sem fundamento. É lógico que eu sei que eu estava aprendendo, mas hoje eu olho e eu lembro o que eu falo para vocês. Então eu vou lembrar o quê? Eu já fui um neófito na fé, eu já fui novo na fé, eu já fui um recém-nascido na fé. Então cuidado, quando eu falo para vocês cuidado, é por quê? Porque você também, tem o seu momento de recém-nascido na fé, e precisa tomar o cuidado de não continuar hoje, depois de 10, de 20 anos na fé, com as mesmas ideias que você tinha de quando você começou, porque senão você continua neófito. É o Paulo que vai falar, você continua o crente do leitinho e não do alimento sólido. Então a gente precisa ter uma mente que está disposta a se repensar, a se renovar, a se reciclar. Existem fundamentos da fé que não vão mudar nunca. Quando eu me converti, Cristo era o fundamento da nossa fé, continua sendo hoje. Mas os assuntos periféricos da fé, esses eu tive a graça de poder amadurecer muito, de poder pensar de maneira diferente. Eu penso diferente sobre o que é a santidade, eu penso diferente sobre o processo de salvação, eu penso diferente sobre a escatologia, que é a teologia do fim dos tempos. Eu penso diferente, graças a Deus que eu penso diferente, eu amadureci, eu cresci. Então, é preciso haver esse querer em nós, de ouvir com humildade, de querer deixar o que era da nossa infância na fé, para podermos caminhar para uma maturidade na fé. Quem vai nos conduzir? Esta sabedoria da qual fala o texto de Provérbios. Esse texto vai dizer, de certa maneira, que ninguém é obrigado a ouvir, ou acatar, ou respeitar essa sabedoria. Não é obrigado. Ninguém é obrigado. E aí alguém pode dizer assim, de certa maneira é obrigado sim. Por quê? Porque se eu não acatar, Deus vai me castigar. E eu vou dizer, não, isso é um pensamento errado. Deus não vai te castigar. Você vai se castigar. Deus não vai te castigar. Leia o texto. Vejam lá, verso 29. Visto que vocês desprezaram o conhecimento, visto que vocês recusaram o temor ao Senhor, o respeito a Deus.
Verso 30. Vocês não quiseram aceitar o meu conselho. Está vendo aí? Não é o meu mandamento, é o meu conselho. A sabedoria aconselha. Verso 30 ainda. Visto que vocês fizeram o que, gente? Está aí escrito? Vocês fizeram pouco caso das minhas advertências. Vou chamar sua atenção de novo. Cuidado. Às vezes você está lendo a Bíblia em casa e o Espírito Santo adverte você. O que você faz? Ignora. O que você faz? Faz pouco caso da palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Você faz o famoso ouvido moco, não é? Que é o ouvido moco. A palavra cai aqui no ouvido, mas ela não chega no cérebro, né? Ela cai no ouvido, aqui no ouvido tem um pântano. Aí a palavra afunda naquele pântano, não chega na sua cabeça, não chega no seu coração. Então cuidado. Eu falo para vocês que a nossa igreja, eu como pastor, creio que o Espírito Santo atua na vida de todos os crentes. O Espírito Santo não fala com o pastor só, ele fala com todos os crentes. A pergunta é: será que todos os crentes ouvem o que o Espírito tem a dizer? E nós estamos sendo chamados a atenção para isso. Olha lá, visto que vocês fizeram pouco caso, visto que vocês deram de ombro, que vocês ignoraram, que vocês fizeram de conta que não era com vocês, o que é que vai acontecer com vocês? Verso 31, está no futuro isso aqui, hein? Comerão do que? Do fruto da sua conduta. Não está dizendo Deus vai mandar um castigo lá do céu porque você não quis obedecer o que ele falou. Não. O texto está dizendo que nós vamos comer do fruto da nossa conduta. Então o Espírito Santo vem e fala ao meu coração e ao seu coração. Você não ouve, você ignora, você faz pouco caso. Aí o que é que vai acontecer com você? Deus vai te castigar? Não. Você vai, colocando aqui em outras palavras, comerão do fruto da sua conduta. Vocês vão colher o quê? O que plantaram. Olha o conceito aqui. Se eu vou comer do fruto da minha conduta, eu vou comer do fruto daquilo que eu plantei, daquilo que eu cultivei. O que é que eu estou cultivando? É uma pergunta importante para hoje. O que é que você está cultivando na sua vida? Porque você vai comer o fruto disso que você está cultivando. Se você faz pouco caso das advertências do Espírito ao seu coração, você não vai colher um fruto doce e agradável, você vai colher um fruto amargo, você vai padecer de dores, você não vai viver esta vida que fala o verso 33. Por quê? Porque essa vida de segurança, tranquilidade, essa vida onde eu não preciso temer mal algum, é vida para quem? É vida para quem não faz pouco caso da palavra, da sabedoria de Deus para a vida. Ao fazermos pouco caso das advertências, ao fazermos pouco caso da sabedoria, nós, ninguém mais, nós colocamos as nossas vidas em perigo. Nós colocamos
as nossas vidas em perigo, nós colocamos a vida de outras pessoas em perigo, nós colocamos em perigo os nossos planos e os nossos projetos para a vida. Colocamos em perigo. Colocamos a perder coisas preciosas da nossa vida, são colocadas a perder por quê? Porque nós fizemos pouco caso da sabedoria. Entenda o seguinte: fazer pouco caso da sabedoria é que nem quando a gente faz pouco caso de uma sinalização de trânsito, por exemplo, né? Quando a sinalização de trânsito diz pra gente assim: olha, perigo, curva acentuada à direita, isso é uma advertência. E quando você está na estrada dirigindo, você olha a placa, curva acentuada à direita, perigo. O que você faz? Ou você acata aquilo, e se você acata, o que você faz? Tira o pé do acelerador, diminui a velocidade, faz aquela curva com mais cuidado. Se você não acata a advertência, o que você faz? Aí você despenca barranco abaixo, destrói o carro, se machuca outras pessoas. Por quê? Porque você fez pouco caso da sabedoria. Porque você desrespeitou. Porque você foi arrogante. Ah não, essa curva é perigosa para Thaís, que dirige mal. Para mim não, eu sou um as no volante. Para mim não é problema. Estou acostumado a passar todo dia. Eu estou acostumado, faço isso todo dia, exatamente. E é o que a gente faz com a vida. Às vezes, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque é muito próprio de nós, seres humanos, sermos arrogantes em relação à vida. A gente sempre quer dar um jeito de que a coisa caminhe do jeito que a gente quer que caminhe. E eu quero dizer para vocês o seguinte: ninguém é obrigado a acatar essa sabedoria. Mas eu queria dizer assim para vocês, que fica mais fácil a gente acatar essa sabedoria, primeiro quando a gente entende a finalidade dela. E depois quando a gente entende a autoridade dessa sabedoria. Então a finalidade eu já comentei. Qual é a finalidade dessa sabedoria? A finalidade dela é fazer com que vocês vivam vidas felizes. Você quer viver uma vida feliz? Faça exatamente o que a sabedoria de Deus aponta. Porque a sabedoria de Deus não erra. Porque a sabedoria de Deus não falha. Porque ela não desaponta, ela não frustra. Então mesmo quando ela vai contra você, e muitas vezes ela vai contra a gente, obedeça. Obedeça, porque a finalidade da sabedoria é fazer você viver uma vida feliz. E a autoridade dela vem de Deus. Quem é você? Quem é a sua autoridade se posta lado a lado com a autoridade de Deus? Com o Criador de todas as coisas. Com o Deus que teceu com agulhas de tricô essa coisa maravilhosa que a gente tem dentro da caixa encefálica aqui, né? Do crânio, que é o cérebro. Deus teceu o cérebro. Quem somos nós? Então, o texto vai terminar, e eu comecei nesse verso, quero terminar nele. Esse texto vai terminar dizendo que aqueles que acatam, aqueles que o coração não é rebelde, mas é dócil, aqueles cujo coração é dócil, né? Aqueles que acatam as advertências da sabedoria, essas pessoas viverão, em primeiro lugar, seguras, com segurança, vai viver com segurança. Diz o texto que essas pessoas vão viver com uma coisa
que, muita gente pagaria hoje talvez milhões para poder ter, mas não se compra, que é tranquilidade. Gente que vai poder viver com tranquilidade. As pessoas que acatam as advertências da sabedoria são pessoas que vão poder viver sem medo do mal. Olha que coisa bonita, está escrito aí, sem temer nenhum mal. O mal virá, como vem para todo mundo, mas quem acata, quem vive dentro dessa sabedoria, precisa temer esse mal? Não precisa, porque vai superar isso com facilidade. Então eu volto na finalidade. Qual é a finalidade dessa advertência? Que você seja esmagado, punido, castigado? Não. A finalidade dessa advertência é que você viva uma vida feliz, que você viva uma vida produtiva, que você viva uma vida cheia de paz, de tranquilidade, de segurança, que você tenha paz para viver. E para terminar, eu queria dizer o seguinte: quem é que a gente obedece na vida, Já pararam para pensar nisso? Quem que a gente obedece na vida? Geralmente a gente obedece nessa vida as pessoas nas quais nós mais confiamos. Já repararam isso? Que a gente ouve as pessoas nas quais a gente confia? Às vezes a pessoa na qual a gente confia nem é tão sábia assim, mas ela tem a nossa confiança. Então a gente acata, a gente ouve. E a pergunta que eu quero fazer para fechar essa meditação é a seguinte: e aí? Você confia em Deus? Porque eu quero dizer uma coisa: qualquer um de vocês hoje aqui nesse culto de hoje pode se levantar e no seu lugar dizer: eu confio em Deus. Dizer qualquer um pode. Agora, quantos seriam capazes de provar que confiam em Deus? Não de falar que confiam em Deus, mas de provar que confiam em Deus. E a única prova de que eu realmente confio em Deus, prova de que eu confio em Deus, é se eu acato essas palavras. Quando eu sou dócil e receptivo à sabedoria de Deus, eu estou dizendo a Deus o seguinte: Pai, eu confio em Ti. Porque não adianta você dizer que confia em Deus, mas não ouve o que Ele diz. Você não prova que confia, você só diz que confia. Então, eu quero terminar hoje perguntando para você: você confia em Deus? Você confia em Deus a ponto de ouvi-lo falar, a ponto de acatar aquilo que comprovadamente é sabedoria que vem dele? Ou você vai continuar lutando, tentando fazer prevalecer a sua vontade e a sua sabedoria? Então que vocês meditem a respeito disso, que essa palavra desafie o coração de vocês, no sentido de que vocês sejam dóceis, só isso, dóceis com a verdade, dóceis com a sabedoria de Deus, sejam humildes, na dúvida sempre se dobrem diante da sabedoria de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Bom, em seguida nós vamos celebrar